Nada está parado, tudo vibra. Até aquilo que você está olhando agora e que acredita que não se move, que não tem nenhuma movimentação, que não está tendo nenhum impacto sobre aquilo, isso está se movendo, tá? Então está tudo vibrando, está tudo em movimento. E existem 2 erros que afetam demais a nossa vibração no dia a dia. E esses 2 erros estão linkados a conteúdos e também a não saber o impacto. Flávio, o impacto do quê? A gente vai ver já já. Vamos começar primeiro sobre essa questão dos conteúdos. O que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo conteúdos? Tudo que você assiste na TV, num streaming, seja lá o que for, tem algum impacto vibratório sobre você, de alguma maneira. Então, os conteúdos que a gente está colocando para dentro, por algo que a gente assiste na TV, tem um impacto sobre a gente. As redes sociais, através das postagens que acontecem nelas, também a maneira como a gente interage sobre aquilo, tem uma emoção ali rolando, tem uma vibração ali no ar rolando quando a gente lê uma postagem, quando a gente vê uma foto, quando a gente assiste a um vídeo na rede social, nas mídias sociais, isso tem um impacto ali sobre a gente. Tanto é que, se você for perceber, né, a nossa interação com esses tipos de conteúdo já estimulados por coisas que as redes sociais já colocam ali à disposição, como curtir, gostei, amei, odiei e tal. Tudo ali, a rede social já é formatada para você dar a sua opinião através de um like, através de um comentário. Então, tudo isso ali tem um certo impacto em você emocional, tanto é que você responde a isso curtindo, ou não curtindo, ou comentando, né? Então, isso tem uma vibração também. Além disso, os vídeos que você assiste nas mídias sociais, né? Falamos um pouco disso quando a gente falou das mídias aqui agora, mas os vídeos que você assiste em canais no YouTube, em canais do TikTok, no Instagram, não importa, os vídeos que você está assistindo por aí também têm um impacto. Os noticiários de TV, ou pela internet, ou nos jornais físicos, jornal de papel físico, né? Também tem um impacto vibratório sobre você. Você responde emocionalmente com seus pensamentos em relação a isso, em algum grau, de alguma forma. Então tem impacto no noticiário, então demais. Nossa, como isso tem impacto nas pessoas, né? Aquelas notícias trágicas, morte, não sei o quê, a maneira sensacionalista como muitas e muitas vezes esse tipo de conteúdo é mostrado pra gente tem um impacto vibracional sobre nós. Então, isso aqui também é uma maneira, né? Essa coisa dos noticiários, né? Como a gente falou, né? Principalmente com as notícias que a gente costuma dar o nome de notícias ruins, né? Notícias pesadas, um conteúdo pesado. Isso tem um impacto sobre nós de alguma maneira. Principalmente quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente se envolve emocionalmente com aquilo. As músicas que nós ouvimos. É só uma música inofensiva de uma letra que é só aqui nesse momento que eu estou curtindo. Tem algum impacto isso na gente de alguma forma. Você vai entender já já o porquê, mas tem um impacto. Se a gente não está atento a isso, a gente só se deixa levar. Tem um impacto. Se você não está atento a isso, as músicas que você ouve, aos noticiários, aos vídeos que você assiste, a forma que você interage com as redes sociais, ao que você assiste, tudo isso aqui tem algum grau de impacto sobre nós. E quando a gente não está atento, a gente começa a cometer o nosso primeiro erro em termos de elevação ou de baixar a nossa vibração. Quando a gente não está atento, a gente muitas vezes pode estar baixando a nossa vibração com coisas que a gente julga inofensivas, que não vão ter nenhum impacto sobre nós. Mas elas têm sim, e já já você vai entender o porquê. E a outra coisa é justamente isso, não saber o impacto. Quando a gente não sabe o impacto que pessoas têm sobre nós estamos cometendo um erro. Por quê? Porque já viu aquelas pessoas que só falam de coisas que incomodam os nossos valores ou coisas que a gente acredita? Muitas vezes as pessoas nem tão cientes exatamente do que nos incomodam, né? Ou de quais são os nossos valores, do que a gente acredita, mas elas simplesmente querem conversar, falar com alguém, contar alguma fofoca, falar sobre alguma tragédia, alguma coisa mas que é sempre um assunto mais pesado, um assunto que não acrescenta em nada, que não vai fazer a menor diferença na sua vida, mas elas querem contar, e às vezes você nem quer ouvir aquilo, mas já era, a pessoa já está ali falando e você tem um contato com aquela pessoa o tempo inteiro e está vindo aquilo.
E isso muitas vezes difere valores que você tem ou coisas que você acredita, mas às vezes você não tem coragem de dizer ou se afastar daquela pessoa e você permanece, e isso tem um impacto na sua vida. A forma também como essas pessoas agem com você ou com outras pessoas ou com determinados contextos que acontecem à sua volta, né? E de repente você está ali de alguma forma interagindo, envolvido com aquilo, a forma como elas agem, por exemplo, quando alguém você está ali de repente num ambiente de trabalho e ouve a bronca de alguém, de um chefe ou de um colega de trabalho em uma outra pessoa. Às vezes a bronca nem é em você, é em alguém do lado, mas você se incomoda, sabe? Você se fere com aquilo. Ou quando você está num ambiente familiar, onde você vê, por exemplo, um marido ou a sua esposa brigando com seus filhos ou falando algumas coisas que você não falaria para eles e você se incomoda com aquilo, aquilo te impacta de alguma forma. Ou quando, por exemplo, você está em um ambiente, em um lugar onde tem algum tipo de coisa acontecendo, as pessoas estão agindo com um tipo de um comportamento mal educado, uma falta de educação, e aquilo impacta você de alguma forma, você se sente atingido por aquilo, mesmo que não seja diretamente com você, porque quando é diretamente, aí pior ainda, né? Mas você se incomoda, sabe? Então, isso aqui também pode trazer algum impacto. Além disso, também, conversas e assuntos sobre temas diversos que vão chegando até você, como, por exemplo, temas sobre morte. Só fala sobre morte, coisa que morreu, alguém que morreu e tal, aquela coisa, sabe? Coisas que só chegam para você assim, seja através de pessoas ou através de conteúdos, tem um impacto vibratório sobre você, sobre como você vai vibrar. Tragédias, seja através de um noticiário ou através de uma conversa, alguém veio te contar sobre uma tragédia que aconteceu, aquelas que só vêm sobre tragédia, ou algo que você lê, algum portal que você acessou na internet, um site de notícias e vem falar sobre aquelas coisas para você. Então isso impacta a sua vibração também em algum grau, principalmente quanto mais você se envolve emocionalmente. Ou quando vem aquelas notícias ou aquelas conversas sobre violência, sobre alguém que foi violentado, sobre alguma situação que está acontecendo de violência. Eu moro no Rio de Janeiro. Aqui a gente, ultimamente nem tanto, mas eu sei que acontece muito, né? Não é porque eu não estou ouvindo, é porque eu realmente mudei o comportamento e onde eu frequento, com quem eu converso, mas continua acontecendo a violência. Mas se você se envolve com pessoas e com conteúdos que só falam disso o tempo todo, você está ouvindo isso o tempo todo. Mas não só violência, problemas, sabe? Aqueles assuntos, conteúdos que só falam sobre problemas, isso chega para você o tempo todo. E se está chegando a você é porque você tem receptor para isso, é porque você vibra nessa mesma frequência. E também o pessimismo, sabe? Pessoas e conteúdos que só falam sobre coisas pessimistas, sobre o que não dá certo, economia que está mal, porque a economia não melhora, porque tem as coisas que não estão acontecendo na vida e tal. Então, pessimismo, sabe? Muitas coisas para baixo. Mais uma vez, se isso está chegando muito na tua vida é porque você tem receptor para isso. Você também está vibrando nessa mesma frequência, né? E a gente já vai cada vez entender cada vez mais, porque ficou redundante. A gente vai, à medida que a gente for avançando aqui, você vai entender o porquê você se conecta com isso se você está recebendo esse tipo de coisa. Também tem uma coisa que impacta a gente ainda nessa questão, que são as situações da vida. As diversas situações da vida, né? Como, por exemplo, um tumulto, né? Uma multidão reunida. Às vezes a gente está num ambiente, numa situação e que está muito tumultuado, aquele falatório, aquele monte de gente junta, de repente agindo, se comportando, falando coisas que não estão muito do teu agrado. Se você está dentro daquele tumulto, isso também te afeta. Discussões, a gente já falou aqui, né? Discussões também podem te afetar, principalmente quando é diretamente com você. Você discute, outras pessoas discutem com você e você embarca nessa e prolonga essas discussões. Isso também tem um impacto. Desemprego. Poxa, fiquei desempregado. E agora? Dependendo do teu nível, de como você se envolve com isso emocionalmente, claro que tem um impacto. Não vamos ser ingênuos assim. Não dá para ficar desempregado e ficar alegre, ficar para cima. Óbvio, não é isso que eu tô falando. Mas tem um impacto. Só que se você se deixa também se abater demais pelo fato, poxa, isso pode também mexer com o teu nível vibratório a ponto de quase que ficar por um longo tempo irreversível. E não é isso que você quer, principalmente se você está aqui nessa experiência de aprendizado.
endividamento. Nossa, quantas pessoas estão endividadas? E isso mexe também, né, com você vibracionalmente. Quando você não sabe o impacto que isso tem e você só vive um dia após o outro e tá vendo que a coisa não tá boa e não faz nada a respeito, isso também impacta muito. Pode te deixar muito para baixo. E aí, como é que faz? Como é que sai dessa? Mas você também não sabe o quanto aquilo tá mexendo com você emocionalmente e você não sabe o que agir, qual vai ser teu plano de ação para fazer diferente. E também dentro disso tem as atividades que impactam a gente no não saber, né? Quando a gente não sabe que tipos de atividades impactam a gente no dia a dia que baixam a nossa vibração. Como, por exemplo, brigas. Brigas impactam a nossa vibração, né? Mexem, baixam a vibração mesmo, colocam para baixo, né? Podem a gente vibrar baixo, deixam a gente triste, às vezes com um sentimento de culpa, ou de vergonha, de medo, sabe? Então, tem um impacto. Traição, trair, né? Ser traído ou trair alguém, não só no relacionamento amoroso, né? Mas inclusive nas relações de amizade entre pais e filhos, né? Enfim, em geral, no ambiente profissional, com colegas de trabalho, liderados e líderes, enfim, tudo isso impacta na gente de alguma forma. A alimentação não balanceada também impacta na gente, no nosso nível vibratório, né? Também mexe com a gente de alguma forma. O sedentarismo, a falta de atividade física no dia a dia, também mexe com a gente, também baixa a nossa vibração. Por quê? Porque a gente não acelera o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E isso também ajuda a elevar a nossa mente, manter a mente ativa. E se a gente não tiver com a mente ativa, a gente baixa a nossa vibração, consequentemente vai ter impacto na nossa saúde, em atrair, desenvolver ou não doenças no corpo e na mente, e consequentemente fazer com que a gente viva menos e demore mais a atingir estados vibratórios maiores que nos aproximariam da nossa iluminação. E por isso a gente precisa do nosso corpo para atingir. Falamos nisso nos 2 vídeos sobre longevidade. E também, né, aquelas conversas, aquela fofocaiada, né? A fofoca também baixa a nossa vibração. Falar mal da vida do outro, ficar mostrando os tropeços do outro, ou da vida dos alheios, sabe? E se conectar com esse nível de frequência também não é legal. Não é legal, também baixa. Ah, Flávio, você quer bancar o puritano aqui, né? Você não fez nenhuma dessas coisas a vida toda. É claro que eu fiz, eu sou um ser humano, falho, é claro que eu fiz. É claro que eu me envolvi de alguma forma com essas coisas, é claro que eu participei, sei essas coisas, mas é para isso que serve o conhecimento. Buscar o conhecimento faz com que a gente, gradativamente, tendo paciência com o nosso processo de evolução, a gente vá diminuindo isso, fazendo cada vez menos. E é isso mesmo, porque errar é da vida humana, faz parte, mas para que a gente seja digno de levar o título de eu sou um ser humano, a gente precisa entrar cada vez mais no processo evolutivo, de buscar conhecimento para a gente melhorar. Para quê? Para que a gente faça cada vez menos dessas coisas. Talvez a gente não vai entrar num grau de parar de fazer completamente, mas quanto mais eu pratico não fazer, menos eu faço. Até que eu atinja um ponto em que eu não faço mais. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei. Pode ser que eu leve mais existências, mais vidas para chegar a esse ponto, né? Então, mas que eu comece agora, que eu não fique deixando para depois, para uma próxima vida. Não, que eu comece agora. E eu posso fazer isso, está ao nosso alcance, está ao seu alcance aí também.